Aleluia! Chegamos ao versículo 9 aqui do capítulo 24 do livro de Mateus, que diz: Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O sereis aqui refere-se aos discípulos judeus, que eram os profetas e homens sábios enviados aos judeus, capítulo 23, versículo 34. Os primeiros mártires foram todos judeus. Eles foram mortos não pela nação judaica, mas pelas nações. Aonde quer que fossem, eles eram perseguidos. O versículo 10 diz: Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isso se refere aos judeus crentes. Entre os judeus crentes, muitos se escandalizarão e se trairão mutuamente. Isso mostra que os cristãos judeus lutarão entre si e se odiarão mutuamente. Essa é a degradação dos crentes judeus. O versículo 11 diz: Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso começou a acontecer após a ascensão de Cristo e continuará até o fim desta era. O versículo 12 diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Não aplique esses versículos diretamente aos membros da igreja. Embora você possa tomá-lo emprestado e usá-lo para a igreja, a aplicação direta aqui deve ser para os crentes judeus que se esfriaram no amor. Devemos nos lembrar que, até o versículo 31, aqui do capítulo 24 do livro de Mateus, o Senhor está falando para os judeus, está falando com respeito à nação de Israel. Embora o amor de muitos venha a se esfriar, aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 13. Porque os crentes judeus virão a sofrer perseguição, eles são chamados a perseverar até o fim para serem salvos. Eles precisam exercitar a sua perseverança no Senhor e não desistir da fé. Ser salvo aqui indica ser salvo para dentro da manifestação do reino. Suponha que, por causa da perseguição e ódio, alguns crentes judeus sejam derrotados. Estes que forem derrotados não participarão da manifestação do reino dos céus. Portanto, nesse versículo, ser salvo não é receber a vida eterna. Preste atenção. Não é receber a vida eterna, é ser salvo da perseguição e ser salvo para dentro da manifestação do reino. O versículo 14 diz assim: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O evangelho do reino, incluindo o evangelho da graça, Atos capítulo 20, versículo 24, não somente introduz as pessoas na salvação de Deus, mas introduz as pessoas também no reino dos céus. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. A ênfase do evangelho da graça está no perdão dos pecados, na redenção de Deus em Cristo e na vida eterna, enquanto a ênfase do evangelho do reino está no governo celestial de Deus e na autoridade do Senhor. Esse evangelho do reino será pregado em toda a terra para testemunho a todas as nações antes do fim desta era. O evangelho do reino é um testemunho para todas as nações, os gentios. Este testemunho deve se espalhar por todo o mundo antes do fim desta era, a época da grande tribulação. Bem, do versículo 4 ao versículo 14 vemos a verdadeira história concernente aos judeus desde a ascensão de Cristo até o fim desta era, que será os 3 anos e meio da grande tribulação. Antes da grande tribulação chegar, todas as coisas nesses versículos acontecerão. O último item será a pregação do evangelho do reino. Assim, o mais importante sinal da consumação da era é a pregação do evangelho do reino a toda a terra habitada. Existem muitos sinais da chegada do tempo do fim, não é verdade? O aumento de terremotos,
como sinal de envelhecimento da terra, maremotos e tantas coisas da natureza, também entre as nações, mas o maior sinal e mais importante é a pregação do Evangelho do Reino em toda a terra habitada. Nós precisamos ser esses que cooperem com o Senhor, ou que cooperam com o Senhor, para a pregação do Evangelho do Reino em toda a terra habitada. Bem, vimos que a resposta do Senhor aos seus discípulos é uma resposta que pode ser dividida em 3 partes. Primeiro, a relativa aos judeus, que vai do capítulo 24, do versículo 4 ao versículo 31, relativa aos judeus. A relativa à igreja, que vai do versículo 24, do capítulo 24, versículo 32 ao capítulo 25, versículo 30. Relativa à igreja, portanto, do capítulo 24, 32 ao capítulo 25, versículo 30, e a relativa aos gentios, que está no capítulo 25, dos versículos 31 até o 46. A parte referente a Israel é dividida em 2, desde a ascensão de Cristo até o fim da era, capítulo 24, de 1 a 14, e durante o final da era, capítulo 24, do versículo 15 ao 31. Para entendermos o capítulo 24, de 1 a 31, devemos guardar em mente essas subseções. Devemos também ter o cuidado de não fazer mau uso dos versículos, isto é, não aplicá-los à época errada ou às pessoas erradas. Vamos relembrar. Capítulo 24, do versículo 4 ao 31, fala para os judeus. Capítulo 24, do versículo 32 a 25, 30, aí sim, fala para a igreja. E capítulo 25, dos versículos 31 ao 46, fala para os gentios, as nações, não é? Muitos cristãos não entendem o significado do termo "e o fim da era". A frase grega aqui também pode ser traduzida para a conclusão da era ou a consumação da era. O fim da era denota os 3 anos e meio da grande tribulação que concluirão esta era. Portanto, o fim da era não é o desfecho da era, mas o último período da era. Para entender as profecias do Velho Testamento, devemos ter um claro entendimento dessa questão. Muitos mestres cristãos estão confusos a respeito das profecias, porque não têm clareza sobre o final desta era. Esse termo, a consumação da era, é encontrado no último versículo de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Já que esperamos ser arrebatados, não é? Desejamos que o Senhor esteja conosco até o fim desta era e não até o desfecho desta era. No desfecho da era, o Senhor descerá para a terra e colocará os seus pés no Monte das Oliveiras. Antes que isso aconteça, haverá um período que a Bíblia chama de final da era, um período que abrangerá os últimos 3 anos e meio. No capítulo 24, versículo 6, o Senhor Jesus disse que seus discípulos, que eles ouviriam sobre guerras e rumores de guerra, mas que ainda não era o fim. Ele lhes disse para não se assustarem, pois tais coisas eram apenas o princípio das dores. O final da era, a grande tribulação, esse período de 3 anos e meio, ainda não havia chegado. No versículo 14, o Senhor disse que o Evangelho do Reino deveria ser pregado em toda a terra habitada para testemunho a todas as nações, e então viria o fim. No versículo 6, ele disse que o fim ainda não havia chegado, mas no versículo 14, ele disse que o fim viria. Precisamos lembrar-nos que capítulo 24, de 1 a 14, refere-se às coisas entre a ascensão de Cristo e o final da era. Todos esses versículos devem ser aplicados e entendidos como ditos aos judeus nesse período. Agora chegamos ao capítulo 24, dos versículos 15 até o versículo 31. Esses versículos descrevem as coisas que acontecerão no final da era, nos últimos 3 anos e meio, como já dissemos. O final da era começa com o versículo 15. Lembre-se,
Esse capítulo fala especialmente sobre o sinal da vinda do Senhor e sobre o final, ou sobre o sinal do final desta era. O versículo 14 indica que um evidente sinal da era é a pregação do Evangelho do Reino a todo o mundo. Já falamos isso também. Quando isso for cumprido, perceberemos que os últimos 3 anos e meio estão para começar. Assim, a pregação do Evangelho do Reino será o maior sinal do final desta era. Antes dessa pregação, muitas outras coisas terão de acontecer, mas essas coisas não são os sinais do final da era, pois ao falar sobre elas, o Senhor disse que ainda não era o fim. Por isso, a pregação do Evangelho do Reino em toda a terra será o único sinal do fim desta era. Imediatamente após a pregação do Evangelho do Reino, os eventos descritos no versículo 15 acontecerão. O versículo 15 diz: Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. A duração do período que haverá entre os eventos narrados nos versículos 4 a 14 ninguém sabe. Mas a profecia dos versículos 15 a 31, a respeito do remanescente dos judeus, definitivamente será cumprida nos últimos 3 anos e meio desta era, a época da grande tribulação, a segunda metade da última semana, profetizada em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Começará com a colocação da imagem do anticristo, o ídolo, no templo, versículo 15, e terminará com a vinda visível de Cristo, versículo 30. Abominação, aqui no versículo 15, significa um ídolo. Você pode conferir em Daniel 29, 17. Aqui ele se refere à imagem do anticristo, colocada no templo de Deus como um ídolo. Apocalipse capítulo 13, versículos 14 e 15, e 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, no princípio da grande tribulação, conforme o versículo 21. O anticristo, com seu falso profeta, obrigará o povo a adorar esse ídolo. O estabelecimento do ídolo marcará o início da grande tribulação, o final da era. Há muitos cristãos que não entendem bem a expressão a abominação da desolação. Como vimos, a abominação aqui se refere a um ídolo. Todo ídolo é uma abominação ao Senhor. Se refere aqui especificamente à imagem do anticristo colocada no lugar santo. A abominação, o ídolo do anticristo, causará desolação. O anticristo é chamado de o destruidor, Apolion, em Apocalipse capítulo 9, versículo 11. Ele causará muita destruição, sem dúvida alguma. Daniel capítulo 8, versículo 13, versículos 23 a 25 e Daniel capítulo 9, versículo 27. Enquanto o anticristo estabelecer a sua imagem e forçar as pessoas a adorá-la, ele começará a destruir todas as coisas religiosas. Além disso, esse ídolo provocará a ira de Deus, a ira do Senhor, que virá para destruir o anticristo com todo o seu exército. Isso é o que é mostrado na expressão abominação da desolação. Esse ídolo estará no lugar santo. Aqui o lugar santo refere-se ao templo. Salmos 68:35, Ezequiel 7:24 e Ezequiel 21:2. Isso mostra que o anticristo colocará sua imagem no templo. Quando a abominação da desolação for colocada no santo lugar, os judeus então precisarão fugir. O versículo 16 diz: Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O que estiver sobre o eirado não deve descer para tirar as coisas da casa, pois a grande tribulação chegou. A situação será tão urgente, amigo, que os judeus não poderão retornar para casa para retirar dela coisa alguma. Os que estiverem no campo não voltem, nem mesmo para apanhar as suas capas. Versículo 18. O versículo 19 diz: Ai das que estiverem grávidas e daquelas que amamentarem naqueles dias.
Tanto a gravidez como a amamentação são empecilhos para fugir, não é verdade? Será necessário que os judeus corram muito, e tão rápido quanto possível. O versículo 20 continua: Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. O inverno é uma época difícil para fugir, e no sábado a jornada foi limitada. No sábado só se permite caminhar uma curta distância. Atos capítulo 1, versículo 12, insuficiente para fugir, isso conforme a lei. A menção do sábado aqui indica que os judeus o guardarão após a restauração da nação de Israel. Os discípulos, os ouvintes da palavra do Senhor aqui, tinham uma categoria dupla, uma representando o remanescente dos judeus e a outra representando os crentes do Novo Testamento que constituem a igreja. Na parte da palavra do Senhor que se refere aos judeus, capítulo 24, de 4 a 31, eles representam o remanescente dos judeus, enquanto a parte concernente à igreja, capítulo 24, versículo 32 até o 25, versículo 30, representam os crentes do Novo Testamento. Nos evangelhos, nas coisas relativas às circunstâncias, o Senhor tratava seus discípulos como judeus, mas nas coisas concernentes ao espírito e à vida, ele os considerava crentes do Novo Testamento.